Vamos beber esse café juntos e brindar esse nosso encontro? Abraços críticos e fraternos já na abertura do nosso café profético. Caminhando e cantando e seguindo. Este café eu gostaria de compartilhar com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, mais conhecido por Santos Cruz. Pois o general Santos Cruz, e eu diria isso para ele mesmo, no café que eu gostaria de tomar com ele, ele participou da campanha eleitoral, dessa coisa que está aí da presidência da República, essa desfaçatez, esse desrespeitoso, este impatriótico, este adorador de Beelzebub, Jair Bolsonaro. Depois ele foi secretário de comunicação, disso que ele ajudou a eleger como presidente. Tudo isso eu diria para o general Santos Cruz, no nosso café. Ali, um café quente. Depois ele trabalhou com aquele que renunciou a ser marreco de Maringá para se tornar rato destruidor do Brasil, roendo todos os tecidos que fazem as malhas patrióticas e sociais desse país. Eu gostaria de comentar com o general Santos Cruz, neste café profético que nós compartilharíamos, e certamente em dados momentos o café esquentaria muito, em dados momentos até seria difícil bebericar o café, porque queimaria os lábios, ferveria o sangue. Eu comentaria com o general Santos Cruz a entrevista que ele deu na Globo News. Claro, ele deu uma entrevista na Globo News, já significa incompatibilidade que ele ganhou depois com o miliciano Jair Bolsonaro, que ele apoiou para a eleição. Nessa entrevista, o general Santos Cruz, eu comentaria com ele, ele disse que apoiou o Bolsonaro, que se juntou ao renunciante de Marreco, de Maringá, para salvar o Brasil da corrupção. Desculpe, general. Que discursinho bem xoxo esse. E o general depois foi ofendido pelo miliciano Jair Bolsonaro, coisa que o Jair Bolsonaro sabe fazer, com sua grosseria, o seu trato tosco com as pessoas, o seu espírito escravocrata, ele quer todos bajulando a ele. Sempre foi assim. Eles brigaram. E o miliciano Jair Bolsonaro o demitiu da Secretaria de Comunicação. E ganhou um inimigo, com o general Santos Cruz, que tem um mínimo de honradez, embora ele, como general, integre as Forças Armadas que vêm desempenhando papéis muito ruins historicamente no Brasil. Se omitiram diante da crise que viveu Getúlio Vargas, um dos grandes presidentes desse país, e deixaram Getúlio Vargas sozinho,
tentaram um golpe em 1963, impedido pela grande mobilização liderada por Leonel Brizola. Não sei se eu perguntaria para o general Santos Cruz se ele conheceu o Leonel de Moura Brizola, visto que o general Santos Cruz é gaúcho, nasceu na cidade de Rio Grande. Então, um golpe foi ameaçado em 1963. Não, digo, 1961. Como não conseguiram, porque a nação se mobilizou, o povo se levantou disposto a empunhar em armas para salvar o país de um golpe militar, eles guardaram o golpe que já seria dado em 54 contra Getúlio. Getúlio se suicidou, como o seu suicídio comoveu o povo brasileiro, que em massa impediu o golpe. Foi dado em 64. E as Forças Armadas, integradas pelo general Santos Cruz, fizeram um papelão durante a ditadura militar. Mataram cidadãos inocentes, prenderam, torturaram, sumiram. Perseguiram patriotas brasileiros que só queriam a libertação do país, lutaram por isso. Muitos foram expulsos do país. Havia até uma frase colada nos carros: ame-o ou deixe-o, ame-o à luz da ditadura e deixe o Brasil se não concordasse com a ditadura. Depois os militares, com a campanha das diretas já, o povo veio para cima, derrubou a ditadura, mandou os generais vestirem seus pijamas e irem para casa, cuidar dos seus jardins, onde muitas vezes enterraram gente que eles mesmos torturaram e mataram. E, segundo disse a mim o diplomata Celso Amorim, que foi ministro da Defesa, portanto chefe das Forças Armadas, os militares não gostaram da Comissão da Verdade, não gostaram da apuração e investigação dos crimes que muitos dos seus fardados cometeram contra o país, contra a pátria, contra a soberania do povo brasileiro. As Forças Armadas têm um residual de ressentimento, de ódio, e ali eles cultivaram e dali eles tiraram isso que está no governo brasileiro hoje. Isso eu diria para o general Santos Cruz, tomando um café, repito, que em dado momento esquentaria muito, mas não tem medo de calor, não tem medo de cara feia, nós conversaríamos trocando um bom café. Sei que o general Santos Cruz é muito cordial, muito respeitoso, ponderado. Acompanhei algumas trajetórias dele na briga com esse mal-educado, esse grosseiro que está aí na presidência da República, e ele sempre se comportou de forma absolutamente cordial, respeitosa, serena. Então eu comentaria com o general Santos Cruz e daria alguns conselhos para ele. Eu comentaria algumas coisas que ele disse nesta entrevista na Globo News. Ele que virou oposição militar. E ele representa muitos militares que se revoltam, que não gostam disso que está na presidência da República e no governo brasileiro. Eles se envergonham com isso que aí está. E o general Santos Cruz é um deles. Então o general Santos Cruz diz claramente que, nessa entrevista, que um pequeno grupo aprofundou a divisão da sociedade brasileira. Nesta divisão, critica ele, as pessoas são atacadas não por suas ideias, mas são atacadas pessoalmente, tendo-as sendo destruídas e as suas reputações liquidadas. Porque houve uma divisão na sociedade promovida por um pequeno grupo em torno desse insano, deste maluco, deste cabeça de burro morto que está na presidência da República. Criar uma divisão na sociedade, isso ele reconhece, diz aqui
Tenho sublinhado aqui no texto da entrevista dele, eu sublinhei, para conversar com ele, para tomar no café, conversar com ele sobre isso, sobre essa divisão que ele reconhece que existe na sociedade brasileira. Ele não diz isso claramente, pelo menos não aparece aqui no texto, que essa divisão tem de um lado um gado e no meio desse gado setores proto-fascistas violentos que matam de mãos dadas com os milicianos, entre os quais os assassinos de Marielle. Esta é a divisão da sociedade. E esta divisão na sociedade, que ataca as pessoas com quem eles não concordam, atacam matando, atacam os negros e negras, agridem as mulheres, agridem os homossexuais, perseguem os comunistas, os revolucionários, atacam os adeptos da teologia da libertação. Ninguém presta para eles, somente os bandidos e criminosos, milicianos e proto-fascistas. Esta é a divisão na sociedade, mas é um grupo pequeno que faz esta barulheira toda e cria essa cineuma, coisionando, o general não diz isso, mas é preciso dizer, eu diria isso para ele, coisionando boa parte das forças armadas às quais ele serviu por muitos anos, porque ele já é reformado, é empijamado. As próprias forças armadas abrigam gente que odeia com a intensidade das pessoas que ele denuncia aqui. Ameaçam com armas, ameaçam com prisões. E depois das Forças Armadas, as três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, vêm as sub-forças armadas, as polícias, que servem esse tipo de divisão, matando, dando tiro a esmos. O Rio de Janeiro é exemplar nisso. Depois os policiais, não foram eles. Põem revólver nas mãos de crianças, de adolescentes, para dizer que eram eles, foram eles que atiraram. Mentem, enrolam, distorcem os fatos. É fruto da sociedade dividida. E eu discutiria mais profundamente com o general Santos Cruz. E discutiria também com ele essa coisa que ele disse sobre o ex-chefe dele, o miliciano Jair Bolsonaro, com relação à questão da eleição do Biden nos Estados Unidos. Ele acusa a manifestação do miliciano Jair Bolsonaro de fanfarronice e devaneio. Fanfarrão é um papo sem nada, é um papudo, um falastrão, fala sem consequência, sem medir as consequências, não pensa no cargo da presidência que ele exerce. E devaneio, quer dizer, pura loucura mesmo, psicopatia de um sujeito que diz que não reconhece de maneira nenhuma a eleição de Joe Biden, de presidente dos Estados Unidos, porque ele é assim, digamos, até eu ia usar uma expressão popular aqui, vou adequar os termos, ele é assim, unha e dedo com o homem que ele mais ama nesse mundo, que é Donald Trump. Louco, irresponsável, violento, em quem ele, o falso facada, se inspira e adora. Ele adora o Trump. E ele diz mais finalmente que, e aí é um desastre, general. Quer dizer, o general Santos Cruz, que apesar de ser uma boa pessoa, ser assim, digamos, gozar de uma boa integridade, de uma boa imagem junto a amplos setores da sociedade brasileira, ele é um vacilão, ele vacila que nem rato em salão. Olha só, ele disse na entrevista que provavelmente em 2022, se Sérgio Moro se candidatar, aquele que renunciou à categoria de marreco para virar rato roedor
do Brasil, apoiaria Sérgio Moro como candidato a presidente. E o comentário que ele faz sobre Sérgio Moro é uma coisa impressionante, o quanto esta gente das Forças Armadas custa crescer. Custa aumentar a inteligência crítica, a massa crítica de análise da realidade. Ele disse: eu acho que ele, Sérgio Moro, é uma personalidade que sem dúvida nenhuma trouxe esperança e pode representar uma corrente forte na próxima eleição. Esperança para quem será que o general acha que o ex-marreco de Maringá, atualmente rato roedor, ofereceu esperança? Para a Globo? Para a mídia dominante? Para os gringos e yankees que vieram aqui estourar e destruir o país com a ajuda do Moro? Para quem que ele ofereceu esperança? Mas como é que pode o general Santos Cruz ainda achar que Sérgio Moro representa alguma coisa? Então, aí, para terminar, eu dou uns conselhos para o general que está assim em crise, né? mas ainda se arrasta um pouco, tropeça um pouco pelos caminhos obscuros desse processo crítico e doloroso de mudança, que ele lesse um pouco do Marechal Teixeira Lott, para ver ali o que é um militar patriota, o que é um militar íntegro, o que é um militar progressista, o que é um militar que realmente contribuiu com a sua pátria e construiu uma história de integridade. E sugeriria também que ele lesse a biografia, lesse inclusive o livro escrito pela filha de Luiz Carlos Prestes, Anita Prestes, sobre o grande general Luiz Carlos Prestes, o que significa o general Luiz Carlos Prestes para o Brasil. Ali ele aprenderia bem a discernir de que lado está Sérgio Moro, de que lado estão os inimigos do país e quem são os amigos do país. Quem são que estão do outro lado que é perseguido por essa minoria barulhenta, essa minoria sanguinária, esta minoria criminosa, esta minoria de porão, esta minoria de ratos que bagunça o Brasil? De que lado estão os patriotas? E Teixeira Lott, Marechal Teixeira Lott, Marechal Teixeira Lott, o general Luiz Carlos Prestes, jamais estariam do mesmo lado de Moro. Então seria bom ele estudar um pouco, eu aconselharia isso no café, estudasse um pouco dessas histórias, para entender o que é militar patriota. E começasse a fazer conferências, a ensinar, a dar aulas, a fazer palestras sobre os verdadeiros militares patriotas desse país, que o país está precisando. E quem sabe o general Santos Cruz poderia evoluir um pouco mais, avançar, para ajudar o nosso país a não sofrer golpes como sofreu contra a ex-presidenta Dilma. General, né, comandante em chefe do Exército, apoiou o golpe e ainda tentou mentir que a presidenta Dilma tentou cooptá-lo. Muitos desses militares que estão aí com agora o inimigo do general Santos Cruz traíram em 2016, ajudaram a dar o golpe. Essa gente precisa ser banida das Forças Armadas, precisa ser expulsa das Forças Armadas, depois julgadas e condenadas como traidoras da pátria. E não seria bom o general Santos Cruz que começa a respirar um ar patriótico, um ar progressista, né, que de vez em quando se confunde com uma barbaridade dessas? Não sei se ele foi tático aqui, em querer enganar os gansos e sair para o lado dos marrecos e tal. E eu mencionou o nome dessa sujeira que é Sérgio Moro. Mas se ele foi convicto, ele precisa mudar muito ainda. Como muitos de nós precisamos mudar muito. Precisamos crescer muito para ajudarmos a salvar
o nosso país. Caminhando e cantando e seguindo